Graças a Paz, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos para mais um vídeo da série Testemunhos da minha vida. E hoje a gente vai estar falando um negócio muito bacana, que é até onde eu conheci Jesus, né? Então, hoje a gente vai falar algumas coisas muito espirituais, algumas coisas que o emocional levou o espiritual e o espiritual salvou o emocional, né? Mas antes de tudo isso, eu quero te pedir uma coisa, dá um like aqui, curte o canal. Se você puder, se inscreve aí no canal para ser bênção para tua casa, para tua família, até mesmo para as tuas ovelhas, você que é pastor, discipulador. Então, gente, vamos lá, vamos começar a falar sobre isso, né? Então, gente, o vídeo anterior eu falei muito sobre alguns problemas emocionais que eu tive devido às questões da minha família, né? Então eu vivi uma relação um pouco de amor e ódio interna, como se fosse uma pessoa fleumática, mas sendo uma pessoa extremamente colérica por dentro, né? E eu tive que viver isso, eu tive que alimentar a minha vida, começar a sobreviver. Tem pessoas hoje que viveram algumas fases que eu vivi, que se cortaram para chamar a atenção do pai, da mãe, né? Viveram isso tudo é histórico que graças a Deus eu não vivi, mas eu tive aquela luta interna, né? Aquela luta aquela luta emocional interna de você não saber se comunicar. Uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, às vezes ele não sabe se comunicar, ele não tem como dizer: ei, tô precisando de amor, ei, tô precisando de carinho, tô precisando de afeto. Ele não sabe. Hoje em dia, a gente adulto, né? A gente maduro, um jovem adulto, nós já temos, né, a cabeça de falar assim: ei, eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso de libertação. Não é? Então, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu depois de alguns anos, né? A minha mãe era casada com uma pessoa e a gente não se dava muito bem, apesar de que esse meu padrasto, ele tentou, né, fazer a parte dele, né, uma parte paterna, né? Ele não tinha filho ainda. E aí ele tentou fazer a parte dele, só que muitas coisas não se encaixaram num contexto de família, né? Até porque eu buscava isso no meu pai, né? Que apesar de ser uma pessoa muito boa, mas ele era ausente, né? Devido a ele trabalhar fora de Manaus e tudo. E com isso, eu acabei não me dando bem, tendo que sair de casa. Chegou ao ponto de eu ter que sair de casa. Isso vai ser um testemunho muito fechado que eu vou fazer, um testemunho único sobre esse assunto, então eu não vou entrar nesse assunto, vai ser um testemunho de perdão. E aí, quando eu saí de casa, eu fui morar com meu pai. E aí meu pai conversou comigo, né? Chegou comigo e falou: meu filho, você sabe que eu trabalho fora, tal, como é que a gente vai fazer? Eu falei: pai, eu não quero voltar para casa da mamãe, eu quero ficar um pouco com o senhor. E com isso, gente, a gente decidiu que ele ia colocar uma pessoa para ficar comigo. A esposa dele da época ia ficar comigo lá, ia passar um tempo comigo, que era até o apelido dela, era Loura, uma pessoa maravilhosa, cuidou muito tempo de mim, uma pessoa muito gente boa. E também ficou a Dona Maria, né? Quem não teve uma Dona Maria na sua vida, né? Pois é, eu tive a minha. E aí ficou a Dona Maria cuidou de mim. Então assim, eu acordava cedo para ir para aula, tinha o seu Bubol, eu lembro até hoje, que era a minha condição escolar, quando não era a Maria do Carmo, que era outra condição escolar que eu tive. Olha os nomes, né? Mas pessoas maravilhosas que fizeram parte da minha vida, fizeram parte mesmo. E essas pessoas, elas contribuíram para que eu conseguisse sobreviver a esse deserto. Porque, na verdade, o que eu vou contar para vocês hoje é muito de um nômade. Eu fui um nômade, na verdade, né? E aí eu vou te falar por que nômade, do deserto ao céu. Porque, gente, eu não aguentei muito tempo ficar ali com uma madrasta, ficar ali com uma babá, praticamente, né? Mas a verdade é que eu estava sempre tentando preencher um vazio que existia dentro de mim. Então eu fui passar um tempo na casa da minha avó, né? Eu fui passar um tempo na casa da minha tia, das minhas tias, né? Eu pensei em morar em Fortaleza com meu tio. Enfim, a minha vida, eu saí sendo um nômade, indo para casa de cada pessoa, porque graças a Deus eles tinham portas abertas para mim. Só que nenhum lugar que eu chegava, eu ficava muito tempo. Primeiro que às vezes eles viajavam, aí eu não ia atrapalhar a viagem deles, a vida deles, né? Então, muitas vezes eu tinha que sair, então eu regressava para essa casa, para esse apartamento que eu morava, e as pessoas
voltava a cuidar de mim. Mas, na verdade, sempre foi um problema um pouco generalizado, porque eu tinha que aceitar, né, as condições das pessoas, a debilidade, enfim, cada um tinha a sua cultura. Então, eu acabei adquirindo um pouquinho da cultura de cada um familiar meu, né? Então, assim, eu consegui, Deus me deu a graça de conseguir puxar o que é bom de cada um deles e agregar na minha vida, agregar no meu ministério, né? Então, agregar não só no meu ministério, mas agregar na salvação daquela juventude que estava sendo machucada pela ausência paterna, ausência materna, né? A ausência da família em si, no geral. E com tudo isso, eu tive um primo maravilhoso, um primo que, meu Deus, mudou minha vida. Por que esse primo mudou tua vida? Porque ele orou por mim, queridos, por 2 anos. Eu me emociono falando disso porque, meu Deus, o mundo, a família em si, ela não conseguiu me encher o que faltava dentro de mim, entendeu? Então eu tive que buscar isso de todas as formas, então eu busquei em pessoas. Porque é isso que fazemos, nós buscamos em pessoas soluções para as nossas dores internas. Mas eu quero te dizer que por 2 anos esse meu primo, chamado Carlos Ariel, que eu amo, eu falo para ele que eu tenho uma dívida eterna com ele, ele me apresentou Jesus e a gente foi para uma igrejinha pequena. Na verdade, a gente chegou até a ir para o MI no começo. Só que aí, como ele estava em transição para uma outra igreja, devido à mudança dele de endereço, eu fui junto, né? Então eu aceitei Jesus no MI, aceitei Jesus, na época não tinha nem chão, era barro e tudo, a torre aparecia atrás, subia uma escadinha de madeira, aceitei Jesus lá e tudo, mas eu fiquei com meu primo, né? E aí a gente foi para uma igreja de bairro, uma igreja pequena, a qual era, na verdade, o quintal da casa do pastor, o quintal da casa de madeira do pastor, para você ter noção, era um lugar bem humilde, né? O pastor mandou passar um cimento, né? Deixou lisinho, e aí a gente pegou e começou a usar aquilo, não tinha teto. Eu lembro que tinha uma mangueira que às vezes chovia, a mangueira protegia meio a gente assim, mas a gente adorava ali, a gente cultuava ali. E aí eu abri mão de toda a riqueza, de toda a nobreza, das coisas chiques e etc. E aí eu fui viver assim, e aí eu me lembro, gente, que eu ia de bicicleta. Eu morava num bairro chamado Parque 10, que esse bairro onde era a igreja, era mais ou menos uns 10 quilômetros. Dava 8 a 10 quilômetros de lá, e eu ia de bicicleta, porque era mais importante para mim estar na presença do Senhor do que qualquer outra adversidade. Muitas vezes a gente foi até a pé, foi conversando, eu e esse primo, entre os discípulos também que eu fui ganhando para Jesus. Eu ganhei gente para Jesus com 12, 13 anos de idade. Foi muita bênção na minha vida, né? Ganhei muita gente. Na verdade, eu era o discípulo que tinha mais discípulos lá dentro, né? Então, assim, eu ganhava muita gente porque eu sempre acreditei em relacionamento. Eu sempre acreditei que relacionamento é a fonte da vida. Se você não tem o primeiro relacionamento da sua vida, que é com Deus, como é que você vai ter relacionamento com o seu próximo? Não é? Eu acredito muito em relacionamento. E com isso, gente, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. E aí eu comecei a conhecer Jesus, comecei a conhecer aquele negócio de encontro com Deus e comecei a sentir aquela presença, aquele negócio forte do primeiro amor, aquela coisa assim, sabe, sobrenatural. E aí o que aconteceu? Eu já tinha problemas emocionais, né, de família, etc., que é um dos problemas que mais tocam, na verdade, é um dos motivos principais de depressões hoje no Brasil, são problemas emocionais familiares, né, carências e etc. E com isso, gente, eu decidi intensamente. O meu primo até falou assim pra mim, ainda bem que eu orei esses 2 anos, porque foi muito fácil. Quando eu decidi, foi fácil, porque eu sempre fui focado. Porque eu acredito que tudo aquilo que você foca, você conquista. Então, diante desse foco, eu peguei e abracei aquela visão, abracei aquela paixão, entendeu? Por vidas. Eu entendi que quando eu ajudava as pessoas, eu estava me ajudando. Porque até hoje, é muito vivo dentro de mim, sabe, gente? É muito vivo dentro de mim a questão de que quando Jesus fala que ele se santifica na vida das ovelhas, na vida dos discípulos. Então, esse fui eu me santifiquei na vida das pessoas que eu estava ganhando. Cada dia que eu ganhava uma pessoa, cada tempo, cada temporada, cada domingo, cada encontro que eu conseguia levar uma vida, eu me sentia feliz, porque eu via que as pessoas, elas estavam conseguindo vencer aquilo que eu venci. E é isso, gente, eu não encontrei no mundo isso. Eu procurei no mundo. Eu procurei até nos meus familiares, mas na verdade eu quero te dizer que quando a Bíblia fala em Jeremias que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, Ele implantou na gente essa carência.
É loucura falar isso, mas é verdade. Ele implantou dentro da gente essa carência. E eu quero te falar que se você está se sentindo carente, cuidado. Porque pode não ser falta de pai, falta de mãe. Pode ser, não, eu tenho certeza que não é falta de pai, falta de mãe. Com certeza é falta de Jesus. É falta do amor de Jesus na tua vida. E hoje eu quero te dizer que eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu fui escolhido porque eu passei por tantas guerras para um dia estar aqui, para você que está vendo, que está assistindo esse testemunho, para você entender que muitas vezes a gente está procurando em pessoas o que só Deus pode dar. E eu te convido hoje a refletir sobre isso. Procurei em todo lugar, acredite, confie em mim. Eu procurei em muitos lugares. Eu procurei na minha mãe, procurei no meu pai, eu procurei nas minhas tias, eu procurei nos meus avós. Eu não encontrei o que só Jesus podia me dar. E quando eu consegui encontrar Jesus, começou uma nova etapa na minha vida. Uma etapa que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma etapa que Deus me mostrou o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E eu quero te dizer, sai dessa caixa, sai desse problema, foge disso. Hoje os adolescentes estão procurando muito isso, os jovens estão procurando muito isso, procurando culpados para os seus problemas, procurando culpados para as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Ei, segue meu conselho, expõe, cara, bota pra fora, bota pra fora, bota pra fora. Procura alguém como eu, algum pastor, algum líder, procura. E se você acha que essa pessoa tá aí para te julgar, procura quem não vai te julgar. E eu quero te falar uma coisa, não existe idade nova, idade média ou idade velha para pedir perdão da sua família. Para você chegar com a sua família e falar para ela, por favor, me perdoe, eu só queria ser amado. Me perdoe quando eu fiz isso ou aquilo, eu só queria ser amado. Me perdoe, vó, me perdoe, mãe. E hoje eu faço isso. Eu falo, vó, me perdoa o trabalho que eu te dei. Mãe, me perdoa. Teve uma vez que a minha mãe estava numa reunião familiar e aí ela teve uma discussão familiar e ela foi para casa chorando. E aí eu segui ela no carro, me emociono falando disso, porque foi, eu acho que foi o dia que eu ganhei minha mãe. E aí ela saiu do carro e eu falei, não deixa ninguém te falar quem tu és. Eu, Miguel e Ana podemos te falar quem tu és. E aí eu olhei para ela e falei, mãe, você é a melhor mãe do mundo. E eu olhei para ela e falei, você é a melhor mãe do mundo. Eu quero te falar que a tua mãe, com os defeitos que ela tiver, ela é a melhor mãe do mundo. Sabe por quê? Porque ela carregou dentro dela um milagre chamado você. Ela carregou dentro dela um milagre chamado você. Ela carregou dentro dela um milagre chamado você. Por que eu repeti isso? Porque você precisa entender que o primeiro milagre que aconteceu na tua vida foi a tua mãe ter conseguido te segurar por 9 meses. Você é um milagre. Conquiste seu espaço. Conquiste seu espaço em Deus. Porque o teu lugar é do lado de Deus. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso sirva de lição para você. Hoje eu falei um pouco sobre a minha ida para Jesus. Eu tenho muito mais coisa para te falar e segunda-feira tem vídeo novo aí. Hoje, sexta-feira, você já está recebendo conforme a promessa e segunda-feira tem vídeo novo. Por favor, não esquece, curta aqui se você ainda não curtiu, se inscreve no canal, porque eu tenho muito mais de Deus para trazer para você. Graça e